Você vai ver muito em grupos de Facebook, principalmente se você pedir qual modelo de impressora devo comprar, não quero gastar muito. As pessoas vão dizer o seguinte para você: ah, compra uma Ender. E aí o pessoal te apresenta esse modelo de Ender aqui, que é um dos modelos mais antigos da Ender. Mas uma das coisas que eu quero abrir o seu olho para você tomar muito cuidado é a questão de você comprar impressoras que têm um fuso só no eixo Z. Então você vai ver muito isso em impressoras que elas são bed slinger, e para isso a gente pode citar esse modelo de Ender, que é o que eu falei antes para vocês. Quando você for comprar a impressora, você olha na parte de trás dela, você vai ver a impressora dessa forma aqui. E se você olhar, esse fuso é essa barra aqui, que ela é uma barra roscada, com rosca quadrada, que a gente chama de fuso. A grosso modo falando, é como se fosse um grande parafuso aqui de cima e embaixo, né? Então o motor do Z aqui ele gira, esse fuso ele gira junto e ele leva todo o conjunto do Z para cima e para baixo. Esse sistema, tá? Ele é o fuso trapezoidal girando em uma castanha aí de bronze e faz o sistema subir e descer. Esse sistema você encontra praticamente em quase qualquer impressora. Se você pega Bambu, se você pega K1, se você pega vários outros modelos, esse sistema é tudo igual. Ele é um fuso trapezoidal com uma castanha de bronze. Em alguns casos pode ser castanha de polímero, poliacetal, mas o que funciona melhor hoje mesmo é a castanha de bronze aqui. Mas o que você tem que cuidar aqui é o seguinte: essa Ender aqui, ela tem esse fuso somente no lado esquerdo. Então, olhando essa foto aqui, ela está do lado direito da impressora, mas quando você olha de frente, ela fica do lado esquerdo. Então, sempre quando eu falar direita e esquerda para vocês, vai ser olhando de frente para a impressora. Então, essa impressora aqui, ela é uma impressora que ela tem o fuso somente do lado esquerdo. Isso aqui é uma dor de cabeça na impressão 3D. Porque o que acontece? A maioria das vezes, quando você tem esse sistema de um fuso só, você vai ter marcas na sua impressão 3D. A gente pode ver essa impressão aqui, por exemplo, ela tem uma marca. Então, sempre que a tua impressora tem um fuso só, você está propenso a ter essas marcas na impressão. O fato dela ter um fuso só não vai fazer com que a sua retração seja melhor, seja pior. Não descarta a possibilidade de você ter uma peça bem configurada, com configurações muito boas no seu fatiador, e você tirar boas peças. Então, só incrementando aqui que se você for em grupos hoje, vai ter muita gente que vai dizer o seguinte: ah, eu tenho uma impressora com fuso só e eu imprimo muito bem. Mas aí você olha bem a peça do cara, você vai ver que tem bastante esse tipo de marca aqui. Muitas vezes na impressão 3D essas marcas elas acabam sendo, digamos assim, normais, mas elas vão ser muito excessivas, vai ter mais marca do que o normal quando você tem uma impressora que tem um fuso só. E por que isso acontece? O lado direito ele não consegue acompanhar o lado esquerdo. Então você imagina que esse conjunto desceu até a mesa e ele vai subir de volta. O lado esquerdo, que tem o fuso, ele vai começar a subir, e o lado direito, que não tem o fuso, ele vai subir tipo 1/10 depois. Então, muitas vezes isso passa despercebido na impressão 3D. Só que você começa a ter alguns problemas. Exemplo, a primeira camada fica chata de você fazer a regulagem. Então você faz uma regulagem da primeira camada bonitinha, depois você vai imprimir e você está com o mesmo problema da primeira camada, você começa a quebrar a cabeça em cima. Isso acontece muito hoje. Quebrar a cabeça, querer jogar a impressora na parede, querer desistir da impressão 3D, enquanto é somente a falta de um segundo fuso aqui do lado direito da impressora. Um exemplo, a gente tem um aluno do nosso curso que ele tem a Neptune 2 e ela é o mesmo sistema aqui da Ender, ela tem o fuso somente do lado esquerdo. Ele está com muita dificuldade para fazer chaveiros. Por quê? Porque ele vai lá, faz a regulagem da primeira camada, faz um chaveiro bonitinho, quando ele vai fazer o próximo, a primeira camada ele fica muito prensada ou ela fica muito solto na mesa, porque você tem um sistema aqui de uma jangada. Cara, parece que os caras pegaram a impressora 3D e te entregaram metade da impressora quando ela está faltando um fuso. Então, para quem conhece mais de impressão 3D, sabe que isso aqui é uma verdadeira gambiarra. Então, não falando mal, quer dizer, falando mal sim, porque é um sistema mal feito, mas cara, isso aqui é uma verdadeira gambiarra na impressão.
Então é uma economia de custo que é feita para vender uma impressora barata. E você tem que entender isso. Mas o que que você pode fazer? Muitas vezes você vai achar, por exemplo, uma Enderzinha, R$ 800 na promoção, que ela é um fuso só. E aí você vai olhar, uma Ender com duplo fuso está R$ 1.500, por exemplo. Você pode comprar o sistema com fuso só? Pode. E aí você faz o quê? Você compra o segundo fuso no AliExpress, como é esse caso aqui, tá? Para Ender 3 V2 e Ender 3 mais antiga, que é normal, a V2 Neo, e você coloca um duplo fuso na impressora. Então você consegue estar fazendo um upgrade nela. Pode comprar a impressora com fuso só e sem colocar o fuso depois? Pode, só que você tem que estar ciente de que você pode ter mais problemas na regulagem da primeira camada e marcas na impressão. Então tem muita gente hoje que inclusive faz curso de impressão 3D, imprimindo com filamento silk muitas vezes, falando, olha como é fácil imprimir numa Ender de 8 bits com um fuso só. E aí você vai lá na conversa do cara, compra uma impressora com um fuso só e você toma aqui. Literalmente, entendeu? Porque assim, quando você compra a máquina, que a máquina é nova e ela vem bem calibrada, inclusive eu presenciei essa situação de uma outra pessoa que vende curso de impressão 3D. O cara ele comprou uma Ender de 8 bits para provar que era possível imprimir bem em uma Ender de 8 bits. Ele não conseguiu imprimir, ele vendeu a impressora, inclusive vendeu para uma aluna, a aluna não conseguiu usar a impressora, devolveu para ele, se livrou da impressora, comprou outra impressora e aí sim ele conseguiu tirar uma qualidade razoável de impressão. Então até dentro do nosso curso, inclusive, a gente mostra que a Ender 3V2, inclusive, ela vem com defeito de fábrica, que o motor do eixo Z embaixo eu tive que colocar duas arruelas para afastar do perfil, porque a chapa que vem dobrada, que prende a castanha, que é essa chapa aqui, ela veio com uma dobra errada, por exemplo. Então você pode muitas vezes pegar uma impressora de um fuso só, colocar imprimir e você conseguir imprimir bonitinho. Outras vezes você não vai conseguir. Outro exemplo para você, esse caso aqui de um aluno do nosso curso, que se você olhar bem de perto, você vai perceber que um perfil aqui, a parte V-slot dele, que é a parte da abertura onde vai encaixar a roldana, é mais aberto do que o outro. Então o que, que acontecia nesse caso aqui? A roldana ficava muito apertada. Então agora você imagine esse caso aqui desse perfil, que ele está todo zoado, aqui do lado direito, prendendo muito essas roldanas no perfil, você não vai conseguir imprimir bem. Então, um duplo fuso, claro que nesse caso aqui o ideal seria você fazer a revisão da sua impressora, que a gente mostra dentro do nosso curso completo. Mas com o duplo fuso, por mais que você ainda tenha esse problema da roldana estar muito apertada no perfil, quando você tem um segundo fuso, esse problema ele é minimizado e muitas vezes resolvido. Às vezes você vai conseguir comprar uma impressora com fuso só, você vai conseguir imprimir, e isso vai depender do seu conhecimento. Se você não tem muita manha para mexer na parte mecânica da impressora, não quer fazer o upgrade depois, eu te recomendo já comprar uma impressora que ela tem duplo fuso. Exemplo, você paga hoje dezembro de 2023, não sei quando que você está vendo esse vídeo, talvez até lá os valores se alteram. Mas pegando os valores de hoje, uma Ender 3 de primeira geração, R$ 900 no AliExpress. Agora, se você pega, uma Ender 3 V3 SE, que ela já tem duplo fuso, já tem um software melhorado, que consegue em alguns casos imprimir até 250 milímetros por segundo de impressão, você vai pagar em torno de R$ 1.300, em algumas promoções aí até menos do que isso. Então, se você pega uma Ender mais antiga, você tem um software mais desatualizado, tá? E você tem que fazer o upgrade. Mas o objetivo desse vídeo não é nem a gente falar de software desatualizado ou Ender mais antiga e mais nova. O objetivo aqui é a gente falar para você tomar cuidado quando você for comprar máquinas que têm um fuso só. Tá? E se você for comprar, a minha recomendação, cara, isso não é nem de professor para vocês, mas é a recomendação de um amigo. Vai comprar uma máquina que tem um fuso só, compra um kit de duplo fuso e coloca. E aqui tem um detalhe muito importante. Esse kit de duplo fuso, eu não recomendo para você esse kit aqui que ele tem um motor junto. Por quê? Porque você tem que ligar o motor do lado direito e geralmente ele vem com a fiação junto, e o fio atual que vem da placa e que vem para o motor da esquerda,
você vai dividir, né, a corrente do motor para os dois motores. Então, muitas vezes, você continua tendo problema na impressão. Por quê? Porque antes você tinha um motor só ligado no driver da placa da impressora. Agora você tem dois. Imagina que um motor ele consome 800 mA. Agora você tem dois motores, cada um vai estar consumindo mais ou menos 400. Então você pode ter perda de passo, você pode ter outros problemas. E o que eu recomendo para você é pegar esse sistema aqui. Às vezes você não acha tudo junto, você tem que comprar em dois links separados, tá? Então, se você tiver dúvida e você não achar, me chama no WhatsApp que eu consigo os links separados para você, bonitinho, certinho para você. Mas o que eu recomendo para você cuidar quando você vai comprar? Você pegar o duplo fuso, né, que é o segundo fuso, que ele é sincronizado por correia em cima. Então você vai comprar um kit, né, que ele vem a chapa de alumínio, e aqui você pode ver que já tem a castanha também, o fuso em si, e aí você tem que conferir o tamanho do fuso da sua impressora, tá? Estar comprando do tamanho ideal. Ele vem com duas polias aqui para você colocar a correia. Ele vem com dois suportes de rolamentos que você vai prender em cima na ponta do novo que você está comprando e do atual que você tem. E ele vem com essa peça aqui que é um esticador de correia. Então depois de montado, você vai colocar a correia por cima e esse esticador serve para você esticar essas correias. Então o teu motor atual ele vai continuar trabalhando com seus 800 mA normal, como ele está hoje. Porém com uma diferença, esse motor vai estar tracionando a correia em cima, então trazendo o mesmo movimento que ele tem no fuso da esquerda para o fuso da direita. Então sempre quando o fuso da esquerda, que é o fuso original, girar, o da direita vai andar junto, porque você sincronizou os dois. O que não acontece quando você tem um sistema com dois motores e você não tem uma sincronização em cima. Às vezes você vai limpar a tua impressora, o fuso da direita baixou meio milímetro, 1 milímetro, por exemplo. Então você pode ter alguns problemas e algumas dores de cabeça aí também. Então, no caso do duplo fuso, que eu recomendo para você é comprar o que tem sincronização por correia em cima. Se você tem dúvida, me chama no WhatsApp que eu consigo os links certinho. Então, só fazendo mais uma complementação aqui, para quem adora falar que consegue imprimir em uma impressora de um fuso só, o imprimir nem sempre é imprimir bem, tá? Então, quando a pessoa fala, eu consigo imprimir bem com fuso só, para mim não quer dizer nada. A impressão que é boa para ele talvez não seja boa para mim. Você pode ver essa impressão que eu fiz com uma Ender 3 V2 que a gente fez manutenção para o nosso curso de impressão 3D, que a gente vê lá nos módulos de manutenção. A gente desmonta essa impressora completamente. Eu fiz a regulagem dela. Eu fiz a regulagem minuciosa de todas as roldanas, tudo limpeza dela. E aí eu fui imprimir essa peça. Eu ainda utilizei uma configuração aqui para esconder mais as camadas de impressão. Você pode ver que tem uma estética, né, mais porosa nessa peça aqui, um efeito mais poroso nessa peça. Só que aqui nessa região a gente tem uma marca na impressão. Por que isso acontece? Porque ela tem um fuso somente do lado esquerdo. Então até mesmo uma poeirinha que grudou no fuso, aliás no perfil do lado direito, pelo fato de não ter o segundo fuso, pode ter influenciado nesse momento e a gente ter tido essa marca na impressão. Então uma impressora que ela tem um fuso só, ela não é uma impressora confiável para você trabalhar. Infelizmente essa é a verdade, tá? Então as minhas recomendações para você são essas. Você precisando do segundo fuso, você não encontrando, pode me chamar que eu consigo aí para você. Então essas são as recomendações aqui que eu poderia passar para vocês e os cuidados que você deve ter com esses modelos aí que tem um fuso só.